Tá sem o som, Fabrício. Vamos lá, né, Wilson? Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. Temos nossas reuniões científicas da cardiologia do Hospital Primavera. Hoje temos o prazer de receber o Dr. Wilson Félix, que é cirurgião cardíaco pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, representando um forte grupo de cirurgia cardíaca do Estado, do Hospital Primavera, cujo chefe é o Dr. Roberto Cardoso, aqui presente, e temos ainda como componentes do grupo Dr. Endrigo e Dr. Rafael do Amor. Então, hoje é um tema bem interessante, vamos falar sobre ECMO, que todos ouviram falar muito aí na pandemia, alguns têm ideia do que seja, outros conhecem pouco, e a maioria não teve vivência com ECMO. Então, obrigado, Wilson, por trazer esse tema para a gente. Ele vem estudando, vem se dedicando e vem trazer um pouco de conhecimento para a gente. Boa aula, obrigado. Beleza, Fabrício. Deixa eu só voltar aqui de novo. Dá para ver a tela cheia agora? Perfeito. Consegue ver, Fabrício? Tá certo. Beleza. Ok, vamos lá, então. Bom, boa noite. Primeiramente, agradecer ao convite, né, da comissão organizadora e a oportunidade de estar falando sobre um tema bastante evidente durante a pandemia, né, muito questionado, que é o ECMO, né, a membrana de oxigenação extracorpórea, que hoje em dia tem uma tendência a uma nova nomenclatura, né? Então, ao invés de ECMO, a tendência agora é o ECLS, né, que é o Extracorporeal Life Support. Então, como um suporte de vida mesmo, um suporte de vida indicado para as falências cardíacas e ou pulmonares de doentes com reversibilidade, né? Então, assim, esse eu acho que é o conceito principal que tem que estar na nossa cabeça, né? Que a ECMO, né? É mais fácil, né? Falar o termo, mas ela precisa para um doente que tem reversibilidade. Então, ela funciona como uma ponte, né? Então, é uma ponte para alguma definição. Então, é uma ponte para um transplante, ou uma ponte para recuperação. Então, algum paciente que tem, e a pandemia demonstrou muito forte isso, um comprometimento muito grande pulmonar, com órgão muito deteriorado, a gente utiliza a ECMO em algumas situações como ponte para recuperação, ou ponte para uma decisão. Então, é um indivíduo que está com risco iminente de vida, né? E a gente precisa instalar esse dispositivo de assistência para tomar uma decisão mais na frente, né? Se a gente vai transplantar, se a gente vai recuperar esse órgão. Então, esse que é o conceito. A ECMO não funciona como uma cura, né? Ela é um suporte. Então, por isso que ela tem que ser bem indicada, tá? Seu uso é antigo, né? Mais de 40 anos do início da ECMO, tomou muita força agora nos últimos anos por conta da pandemia, mas ela já desde a década de 70. Então, mais uma vez, indicada para as lesões pulmonares e ou cardíacas recuperáveis, né, reversíveis, exige uma equipe multidisciplinar muito grande, muito azeitada, né? Então, eu acho que, pelo que eu vejo, assim, a tecnologia, né, é o suporte que consegue trabalhar mais os profissionais de saúde, desde a psicologia, enfermagem, fisioterapia, perfusão, cirurgião, clínico. Então, realmente, ela consegue agregar e todo mundo trabalhando em prol de um benefício único, que é do paciente. Ela gera alterações fisiológicas, né, que são inerentes da terapêutica, né? A gente tem aqui a imagem de um quadróx, que é um pulmão, que é a membrana de oxigenação, que o nome, a grosso modo, é um pulmão artificial, tá? Assim como a terapia renal substitutiva, ela no início, né, de seu aparecimento, assim, gerou muita dúvida, gerou muito questionamento. Alguns diziam que chamavam até de máquina mortífera, porque todo paciente que ia para diálise no início podia ter um desfecho ruim. Então, a ECMO, ela também surge nesse cenário de muita dúvida, né? Entretanto, assim, em alguns locais, em alguns centros, ECMO já é uma realidade, assim, para a terapêutica, não só pulmonar, como cardíaca também, que a gente vai ver as modalidades,
Tá? Então, você lidar com o paciente na pandemia, né, com Covid-19, o pronar, supinar, e em algumas situações, sim, a gente precisa lançar a mão de ECMO. E locais que têm maior experiência, né, a curva de aprendizado ela vai chegando, esses resultados vão ficando melhores, é o que a gente vem observando. Então, assim, acredito que a curto, médio prazo, a gente também vai ter essa realidade, né? Recentemente a gente foi num hospital aqui perto, Nordeste, Recife, em que numa UTI Covid, né, uma UTI só com paciente Covid, 10 leitos, a gente tinha 6 pacientes em ECMO, né? Chamava muita atenção e todo mundo com naturalidade, assim, conseguindo tocar as ECMOs sem dificuldade. Então, assim, uma UTI com 10 leitos, não acredito que o perfil do paciente também seja tão diferente do nosso paciente. Então, por isso que a gente tem que realmente pulverizar a informação a respeito de ECMO e tirar as dúvidas que porventura possam existir. A gente não tem como falar de ECMO, assim, da cirurgia cardíaca, sem falar da circulação extracorpórea, né? Para a gente é o nosso quintal, então a cirurgia cardíaca, para acontecer, ela utiliza lança-mão dessa máquina, que é a máquina coração-pulmão artificial, e que a diferença dessa máquina é que a gente tem um reservatório, a ECMO é um reservatório, é um circuito fechado, e através dessa circulação extracorpórea, a gente permite, né, faz com que o sangue passe por substâncias, por tubos, né, não endotelizados. Então, tudo isso gera algumas características. Então, na cirurgia cardíaca, ela termina sendo um mal necessário, porque a gente opera um órgão móvel, né, então, para a gente trocar válvula, fazer cirurgia intracardíaca, a gente precisa parar o coração e utilizar a mão da circulação extracorpórea. Então, terminou que a gente pegou muito a mão com as complicações e riscos da SEC, né? E a gente utiliza isso para estuda para minimizar e resolver os riscos. Então, as características desses dois circuitos, a gente precisa heparinizar o paciente completamente, então heparina plena, e com os riscos que são inerentes à heparinização, risco de sangramento, risco de trombose. A gente hemodilui o paciente, porque por aqui, por exemplo, para passar o sangue a gente precisa preencher esse circuito, é o prime que a gente faz, então termina diluindo o paciente, existem riscos relacionados a isso também. A gente tem a troca gasosa, que é necessária nos dois casos, tanto na SEC quanto na ECMO. Na ECMO, mais ainda, a gente precisando dessa troca gasosa para melhorar os gases do paciente. Um traumatismo do sangue, que vai, os elementos figurados, eles passando por essa malha, né, por essas estruturas, eles terminam danificando de alguma forma e gerando complicações, plaquetopenia, isso relacionados com o tempo. E tudo isso vai gerar uma reação endócrino-metabólica intrínseca do trauma, né? No caso da SEC, além do trauma cirúrgico, o trauma da SEC, né? Mas o tempo é mais curto, né? Em torno de 2 horas é o tempo de cirurgia de SEC. E na ECMO é um tempo mais prolongado, né? Então essa reação inflamatória ela vai acontecer também, tá? Um pouquinho do histórico da ECMO, a primeira máquina, né? Coração-pulmão artificial, ela surgiu foi em 1953 com o Dr. Gibbon. É uma máquina bem rudimentar. Através dessa máquina foi possível operar o primeiro CIA, né? O primeiro fez um reparo do septo atrial. E o primeiro relato de ECMO, como eu falei, já tem uns 40 anos, foi em 1971 com o Dr. Hill. Ele tratou, pôs em ECMO um paciente que foi um politraumatismo, né? Então ele teve uma destruição pulmonar muito grande, extensa, que não conseguia fazer as trocas, e ele botou esse paciente em ECMO. Em 1975, o Dr. Robert Bartlett, que está aqui na foto segurando esse oxigenador, ele é considerado o pai da ECMO, né? Na ocasião, ele botou uma criancinha que tinha sido submetida, que tinha tido uma aspiração de mecônio, né? Essa criancinha aqui, que tem essa foto bem emblemática, o nome dela é Esperanza, e essa criancinha hoje é viva, inclusive, a enfermeira, ela atualmente nos Estados Unidos, e ela foi submetida ao procedimento dando início, né? Por isso que a ECMO ganhou muita força na neonatologia. Então, a pediatria, né, a neonatologia tem a ECMO muito forte, tanto
Na cirurgia congênita também, os pós-operatórios, alguns pacientes precisam muito da ECMO. E continuando com o histórico, em 2016 a ECMO ela iniciou, entrou no protocolo de parada cardiorrespiratória, né? Ela faz parte, né? É um artifício que a gente pode utilizar com resultados melhores do que a não utilização de ECMO. Em 2017 o Brasil declarou através do CRM, né? O CRM na verdade declarou a ECMO como não experimental, né? Então a partir de então a gente está liberado para fazer. A ECMO ganhou muita força com a Covid-19, né? O coronavírus realmente assim uma pandemia sem precedentes, né? Com alta mortalidade, né? Uma destruição pulmonar extensa, rápida, aguda, acometendo pacientes jovens, jovens, idosos, sem distinção, na verdade, com a grande destruição pulmonar. Em 2008 e 2009, a gente já teve um aumento da utilização de ECMO, né, com a influenza A, foi a pandemia lá também nessa situação, e a gente percebe que a ECMO, os resultados eles vão ficando melhores, como eu falei, com a curva de aprendizado. No Brasil, hoje em dia, quem tem o melhor resultado de ECMO é Santa Maria, né? A gente tem essa imagem emblemática lá também da Boate Kiss, em que mais de 600 jovens foram acometidos, mais de 250 mortes, em que a gente teve pacientes jovens sem comorbidades que, nessa situação, eles iniciaram a ECMO e tiveram resultados, começaram a aprender, e hoje em dia, na pandemia agora, Covid-19, é quem tem o melhor resultado com o ECMO, né? Então, eles terminaram aprendendo a lidar com os riscos, com as complicações, indicando em momentos mais precoces, então terminou tendo o melhor resultado, é quem tem o melhor resultado hoje em dia no Brasil em ECMO. Das modalidades de ECMO, a gente tem duas, né? Então, a gente tem a venovenosa, que na verdade, é o objetivo maior da aula, falar da parte da ECMO respiratória, como a gente pode chamar assim também. Elas são duas cânulas, né? A gente põe uma cânula na veia femoral. A canulação mais comum é fêmuro-jugular. Essa aqui é uma fêmuro-femoral. Então, a gente põe uma cânula grande, multifenestrada, na veia cava inferior, né, através da veia femoral, e vai até a desembocadura do átrio direito. Essa veia, ela aspira o sangue, joga numa bomba centrífuga, e joga no oxigenador e devolve em outra veia, que pode ser a veia femoral ou, mais comumente, na veia jugular, e ela vai desembocar aqui na veia cava superior, no átrio direito. Essa é a configuração da venovenosa. E tem a veno-arterial, que antes da pandemia era mais utilizada, que o mecanismo ele tira da veia com a cânula da mesma forma, muito fenestrada, e ele passa pela bomba, oxigena e devolve numa artéria, né? Numa artéria aqui, no caso, a artéria femoral, tá? Então, esses são alguns sítios. Eu vou falar um pouquinho da vena arterial, como a gente tem alguns muito intensivista, cardiologista, a gente vai falar um pouquinho, uns 2, 3 slides da vena arterial, e depois a gente fala mais da ECMO respiratória. Então, para a gente entender um pouquinho de suporte circulatório, a ECMO, ela na verdade aparenta ser complexa, mas ela é o início, né? É a parte inicial do que a gente chama de suporte circulatório, de assistência circulatória. Então, aqui tem alguns conhecidos nossos, né? O balão intra-aórtico, que é um balão de contrapulsação que ajuda realmente os pacientes a saírem de uma fase de falência cardíaca. O balão intra-aórtico utilizado nas UTIs, né, aqui também, inclusive. A gente tem nessa segunda imagem aqui o Impella. O Impella é um catéter que a gente utiliza pela via arterial, e ele tem uma entrada no ventrículo esquerdo, né, que é uma bomba axial, que ela aspira o sangue do ventrículo esquerdo, passa pela válvula aórtica e devolve na aorta, tá? Então, é uma entrada aqui no ventrículo esquerdo e passando, ele devolve esse sangue na aorta. Esse é o Impella. É um catéter que tem um objetivo maior, né, de descomprimir o ventrículo esquerdo. Então, alguns pacientes que estão na situação de choque cardiogênico, né, por causas diversas, infarto, takotsubo, uma miocardite fulminante, por exemplo, a gente pode utilizar a mão desses dispositivos para que o ventrículo descomprima, né? A gente sabe que o grande problema das disfunções e o risco de vida, inclusive, é a distensão do ventrículo esquerdo, a distensão cardíaca. E esses dispositivos, eles vêm com o objetivo justamente de descomprimir
as cavidades para permitir que o coração, no caso do veno arterial, se recupere, tá? Essa terceira imagem aqui é o Tandem Heart, é um catéter também que tem o objetivo de descomprimir o lado esquerdo. Aqui especificamente ele vem pela veia, né, e atravessa, faz um CIA, faz um orifício aqui entre as câmaras atriais, e ele aspira o sangue do átrio, consequentemente, né, não passa sangue em grande quantidade para o ventrículo, descomprimindo o lado esquerdo, tá? E o ECMO também, o veno arterial, com o mesmo pensamento, né? Então a gente descomprime, né, tira o sangue, descomprimindo o sangue, o sistema cardiovascular, devolvendo esse sangue já arterializado, tá? Então, para a gente entender, né, a ECMO onde ele está, no caso da vena arterial, ela está no rol dos dispositivos de assistência ventricular, assistência cardíaca, no início. Então, assim, a partir daí a gente tem uma série, né? Então, para quem mexe com insuficiência cardíaca terminal, em que a gente sabe que com uma refratariedade clínica a gente vai ter a indicação, inclusive, de transplante, mas a logística do transplante é muito complexa. Então, em algumas situações, a gente vai poder lançar mão, por exemplo, de artifícios que possa utilizar a mão de ECMO e tudo mais, para a gente ter dispositivos definitivos, né, como vários, HeartMate, Berlin Heart, etc. Tá? Aqui, só para a gente falar um pouquinho é um trabalho antigo, né, de cirurgia cardíaca especificamente, mas que ele demonstra, na verdade, que com a utilização de várias drogas vasoativas, e a gente sabe que todas essas drogas têm inúmeros riscos, né, e uso por muito tempo e doses altas, a gente tem complicadores. Esse gráfico ele demonstra que a utilização de duas drogas em altas doses, a gente tem uma mortalidade no intraoperatório de cirurgia cardíaca em até 30%, né? Quando a gente usa uma terceira droga, né, ou mais, a gente tem uma mortalidade em torno de 80%. Então, vem se percebendo, na verdade, que para a gente diminuir drogas e seus riscos, pode ser necessário, né, vale a pena a gente tentar os dispositivos de assistência ventricular, tá? Então, hoje em dia, inclusive, com a tendência, no caso da cirurgia cardíaca, de interpor, né, de colocar esses dispositivos mais no intraoperatório, deixar para botar no pós-operatório, no primeiro DPO, mais para frente, o risco também é maior do que no intraoperatório. E assim a gente pode extrapolar esse trabalho para as doenças cardíacas de modo geral, os infartos, em que a necessidade de droga vasoativa em dose alta, a gente vai estar aumentando a mortalidade do doente. Então, às vezes, descomprimir e botar em assistência para que o coração recupere pode ser uma estratégia interessante. Ainda sobre o veno arterial, a canulação ela pode ser central, né? Então, essa imagem aqui é que na cirurgia cardíaca a gente pode, quando o paciente tem dificuldade de sair de SEC, a gente pode botar ele em ECMO através das cânulas que a gente faz a cirurgia, a SEC, para botar em ECMO, tá? E essa canulação, que é a mais difundida e a mais conhecida, do lado direito, a B, que é a canulação periférica, utilizada em beira-leito de UTI. A gente utiliza, faz as canulações guiada por eco transesofágico, para a gente visualizar, inclusive, o posicionamento das cânulas perto do coração, no coração, para, inclusive, visualizar a distância. Então, é uma canulação que faz na própria UTI. Então, agora a gente vai falando um pouquinho mais, né, da parte venovenosa, que eu acho que é o objetivo principal da aula, a gente tratar da doença. A venovenosa ela entrou muito forte para tratar a SARA, né, os pulmões muito comprometidos pela Covid-19. Então, aqui a gente tem um gráfico bastante interessante, né, eu gostei muito desse gráfico, mostrando a relação, né, que a gente tanto fala, né, a relação PF dos pacientes, quando o grau de comprometimento está maior, né, então a gente tem uma SARA leve, moderada e uma SARA grave, né. Então, para todos, a gente tem a estratégia de ventilação protetora. Nos casos leves, a gente tem a ventilação não invasiva, e para os casos graves, com uma PF menor que 100, então a gente começa a utilizar a mão de alguns artifícios, né. Então, a gente tem as PIPs mais altas, uma remoção de CO2, uma alta frequência na ventilação, a posição de prona muito, muito forte, né? Então, os trabalhos mostram que realmente a prona ela tem que ser utilizada para esse perfil de pacientes, os bloqueadores neuromusculares, os vasodilatadores, né, pulmonares, e na intratabilidade com essas estratégias, a ECMO como uma opção, a ECMO venovenosa como uma opção para esse perfil de paciente.
Então, a ideia da ECMO, nesses casos, é colocar o pulmão para descansar, né? É parar o pulmão. Então, a gente sabe que a ventilação mecânica, existe uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Então, quanto mais tempo o paciente fica em ventilação mecânica, submetido a altas doses de oxigênio, né? Submetidos a altas PIPs, é mais difícil de tirar o paciente. Então, quanto mais tempo ele ficar, mais lesão ele vai acontecer. E, geralmente, o paciente inicia com um quadro de COVID, né? Por exemplo, e ele vai morrer por outros motivos, né? Infecções secundárias várias e pela lesão induzida da ventilação mecânica, né? Então, a ECMO ela tem uma ideia de ser temporária, de dias a semanas, ela pode ser parcial ou total, e a ideia, como eu falei, é evitar a lesão iatrogênica da ventilação mecânica. Ela sustenta a vida enquanto ponto para a decisão, recuperação, né, que é o grande objetivo dos pulmões comprometidos pela COVID, ou substituição nos casos de transplante. Então, essa é a ELSO, é a entidade que rege, né, todas as ECMOs, na verdade, que orienta, que iniciou, que faz inclusive ensina, né, como divulga a terapia. Ela indica, né, a ECMO para falência respiratória aguda grave, com alto risco de morte e a falta de resposta à terapia padrão. Então, a gente não pequeno, um perfil pequeno de paciente, e ela tem, novamente, tem que ter causa reversível. Então aquele paciente que está com uma falência múltipla, né, disfunção de múltiplos órgãos, esse paciente não se beneficia com a ECMO, né? Então, assim, a ELSO ela foi criada em 1989, e desde então ela vem contabilizando, né, em 2020, agora no ano que passou, foram mais de 24 mil ECMOs, e a gente tem um dado que chama atenção, que é a mortalidade entre 50% e 60%, né, em 2020. Então, a gente está falando, é uma mortalidade alta, mas a gente está falando de um perfil de paciente, né, muito grave, que 100% ou quase 100% morreria, né? Então, a contabilidade, na verdade, não é mortalidade, é sobrevida. Então, a cada 10 pacientes, por exemplo, que teriam um desfecho ruim, a gente está tirando de ECMO 5 a 6 pacientes, né? Pela contabilidade, pelos dados da ELSO. Então, realmente, assim, é um número que chama atenção. É uma terapia que tem riscos, né? Riscos inerentes ao procedimento, mas consegue, né, tirar alguns pacientes, né, na verdade, a metade deles, né? Então, como indicação, a gente tem a insuficiência respiratória hipoxêmica, né, mantida, refratária, uma PF abaixo de 80, com FiO2, altas concentrações de oxigênio, acima de 90%, 90%, 100%, com cuidado ótimo, ou seja, incluindo o traio de prona, né, já pronando e supinando o paciente por algumas vezes, e a gente mantém essa relação, né, tão baixa, PF baixa e FiO2 alta, e a gente vai ter indicação de ECMO. Ou na insuficiência respiratória hipercápita, né, uma dose respiratória importante com pH tão baixo, abaixo de 7,20, 7,2, e a ventilação já ótima, né, a frequência respiratória 35 e a pressão de platô abaixo de 30. É também indicada como suporte ventilatória, como ponte para transplante de pulmão, né, no caso da venovenosa, e disfunção de enxerto, e síndromes, né, de vazamentos aéreos graves, né? Então, aquelas fístulas broncopleurais mantidas de alto débito, que trabalhar a ventilação é muito difícil, a ECMO também ela entra como indicação. E qual seria o perfil ideal, né? O que a gente está vendo, na verdade, né, com os novos estudos observacionais, o que a gente vem percebendo é que a precocidade é um ponto positivo. Então, assim, hoje em dia, assim, a tendência é indicar para pacientes cada vez mais jovens, né? Então, assim, idoso entra numa indicação relativa. Então, quanto mais jovem, melhor o resultado. Uma ventilação mecânica que já foi alargada, era antes abaixo de 14 dias, já foi para 10, agora está em 7, então parece que a precocidade realmente tem um benefício maior, né? Uma situação difícil, porque às vezes a gente fica numa situação questionável, se eu vou botar ECMO e se esse paciente vai melhorar com as medidas habituais, né? Então realmente é uma definição difícil, né, para a gente fazer isso, né, indicar num curto prazo, tá? A gente precisa ter uma pressão de platô abaixo de 30, tá? Abaixo de 30, uma relação PF
menor que 50 por 3 horas já é indicativo de ECMO, né? Então é possível que de tantos pacientes que a gente trata com Covid, em algum momento eles ficaram com essa relação tão baixa, uma PF menor que 80 por um tempo maior, por 6 horas, tá? E mais uma vez, a acidose respiratória com pH abaixo de 7,2 e um CO2 acima de 60. Essa aí parece ser o perfil ideal do paciente com um resultado melhor, tá? Com um resultado melhor. Após isso, os resultados começam a não ficar tão interessantes quanto esse perfil de paciente. As contraindicações, vou passar rápido, as contraindicações relativas. A gente tem o tempo, né, acima de 7 dias, realmente começa a ficar questionado sua indicação, e alguma contraindicação que chama atenção, a imunossupressão importante, né, o paciente vai ficar imunossupresso também. Hemorragia do sistema nervoso central também é uma contraindicação, nesse caso absoluta, né, porque se ele teve sangramento com a heparinização que a gente faz, o risco de ressangramento é muito grande, não adianta botar ECMO e ter um dano neurológico importante. E alguma comorbidade irreversível, né, uma doença maligna terminal, algum câncer que realmente tem uma expectativa de vida curta, assim como uma contraindicação para anticoagulação. A gente sabe que para passar o sangue pelo percurso, né, pelos tubos, a gente precisa anticoagular o paciente, e aí tem todo o risco inerente da anticoagulação. Se o doente não pode anticoagular por algum motivo, ele também não entra em ECMO, tá? Aqui é um fluxograma da Elson, só para deixar um pouco mais fácil para quem maneja UTI. Então, a relação PF, por exemplo, acima de 150 está bem categorizado, né? A posição de prona bem estimulada, o uso dos bloqueadores neuromusculares e os vasodilatadores pulmonares, assim como as manobras de recrutamento. Esse aqui é o padrão, né? Se o paciente ele mantém uma PF abaixo de 60 por mais de 6 horas, ou uma PF abaixo de 50 por mais de 3 horas, assim como a acidose respiratória, se tem e não tem contraindicação para ECMO, a ECMO está recomendada, tá? Ou na situação de mesmo ele tendo uma PF acima de 150, com uma acidose respiratória importante por um tempo em torno de 6 horas, e não tiver nenhuma contraindicação, ele também é recomendado para ECMO. Então, assim, diante desses valores, a gente vai aprendendo, né, a indicar e ver o momento ideal para tentar indicar ou contraindicar ECMO para determinado perfil de paciente. A ideia da membrana, né, da troca gasosa que a gente tem, é a gente tirar, dar oxigênio, né, através da membrana artificial, do pulmão artificial, para o sangue e retirar o CO2, fazer o papel do pulmão, né? Esse é o grande benefício. E descansar o pulmão, parar o pulmão. Então, durante a ECMO, a gente para o pulmão quase que completamente, volumes muito baixos, 2 ml quilo minuto, a gente tem um volume muito baixo, baixa ao máximo as pressões para tentar descansar esse pulmão e fazer com que ele recupere, né? Tentar oxigenar o paciente sem a utilização do pulmão, tá? Aqui há algumas imagens, né, algumas figuras de ECMO que a gente tem. Essa primeira imagem aqui no canto superior esquerdo, a gente tem o que a gente pensa, na verdade, né, que realmente é uma terapia inicialmente complexa, mas depois a gente vai percebendo que existem pacientes em ECMO caminhando. Hoje em dia é uma tendência cada vez maior para botar o paciente em ECMO para acordar, para que ele possa interagir e ajudar nessa recuperação, né, nessa fisioterapia respiratória que ele precisa recuperar, alguns dias de bloqueador. Então, isso entra numa cascata de difícil resolução. Então, o acordar diário é importante para esses pacientes, né? Aqui um jovem aqui tomando banho de sol, a gente tem alguns vídeos emblemáticos de paciente em ECMO, um jogador de basquete fazendo cesta, tem uma paciente que foi para um restaurante fora do hospital. E aqui, assim, o pré-hospitalar, aqui é a imagem da França, né? O pré-hospitalar em Paris, né? Muito, muito forte. E aqui um implante de ECMO, inclusive, fora, né? Fora do ambiente hospitalar, no extra-hospitalar, fazendo o transporte. Então, uma coisa que já é uma realidade em alguns centros e que a gente está engatinhando aí nesse caminho. Então, aqui alguma parte mais técnica, alguns componentes do ECMO, né? Então, a gente tem a bomba, né? A bomba é uma bomba pequenininha, uma bomba
magnética, que o sangue não toca nas superfícies, né? E o trauma aos elementos figurados é muito pequeno. As cânulas, né? Então, infelizmente, ainda são materiais caros, né? Então, aqui a cânula femoral, ela geralmente é maior, né? Ela é maior. E a cânula de devolução, tá? Aqui a gente tem os descartáveis, que são os tubos por onde o sangue vai passar, as torneirinhas. E aqui a gente tem oxigenador, né? Existem vários tipos de oxigenador. Esse aqui é um oxigenador um pouquinho maior, mais robusto. Mas são várias marcas, na verdade, de oxigenador. Infelizmente, durante a pandemia, quando a gente mais precisava ter ECMO, né, as membranas elas terminaram ficando muito caras, né? Justificativa aqui por falta de insumos, por falta de material. Então, as membranas que custavam em torno de 10 a 15 mil reais, por exemplo, antes da pandemia, hoje em dia as empresas estavam cobrando 50, 60 mil numa membrana, né? Então, assim, a demanda é muito alta e a quantidade é pouca. Em relação ao posicionamento da cânula, a gente precisa fazer na canulação, né, a equipe de cirurgia que vai canular, a gente precisa ver o posicionamento, o eco sempre com a gente aí, para a gente poder definir o posicionamento. Então, como eu falei, a cânula de drenagem é uma cânula multiperfurada que fica na desembocadura da cava inferior, e a cânula de devolução, no caso da fêmuro-jugular, ela fica na entrada do átrio. Então, a gente precisa ter uma distância aqui entre as cânulas em torno de 10 centímetros, de 8 a 10 centímetros. Então, isso permite que o sangue que a gente está devolvendo, né? Então, passou aqui pela bomba, pelo oxigenador, o sangue que a gente está devolvendo, ele se direcione para o coração, né? Para o átrio direito e para a válvula tricúspide, ventrículo direito, e siga seu caminho. Se as cânulas ficarem muito próximas, existe um fenômeno chamado de recirculação, que o sangue que é devolvido da ECMO, ele pode ser drenado pela cânula da ECMO, né? Então, esse é um fenômeno de recirculação que a gente tem que saber, né, com o posicionamento delas e diagnosticar com as gasometrias do paciente, para que evite essa recirculação. Então, precisa que tenha essa distância, e a distância estipulada é em torno de 10 centímetros, né, de 8 a 10, para que a gente não tenha esse fenômeno da recirculação, para que a gente não fique dando sangue de volta para a máquina, né? E uma forma de a gente observar isso é que é visível, né, que a diferença de tonalidade dos vermelhos, né? Existe um vermelho escuro de drenagem e um vermelho claro de devolução. Quando essas duas linhas elas ficam mais vermelhas, mais claras, né? Então significa que o sangue que está vindo oxigenado ele está voltando para a ECMO, então está fazendo um circuito quase que fechado. E a gente está tendo prejuízo, né, nesse sentido. Por isso que a gente precisa estar checando de tempos em tempos o posicionamento das cânulas, né, que elas podem, inclusive, mobilizar um pouco a depender do posicionamento do paciente. Existe esse risco, a gente está sempre checando com radiografia e eco. A gente precisa fazer anticoagulação plena, né, do paciente, a gente hepariniza uma dose inicial, uma dose, um bolus, e a gente depois fica mantendo com esse paciente em anticoagulação por bomba de infusão, tá? A ideia é evitar trombose e sangramento, a gente tem que fazer um controle diário, a gente sempre quando na ECMO a gente tem a equipe de perfusão que fica com o paciente, né, tocando a bomba e fazendo esse controle da anticoagulação de tempos em tempos. O contato do sangue com a superfície não andetalizada gera riscos e trauma aos elementos figurados, com risco de coagulopatia, plaquetopenia e risco de sangramento, além da ativação do sistema de coagulação e a reação inflamatória, né, sistêmica que gera. Então, os riscos, né, que tem com a anticoagulação é a trombose, né, então a gente vê aqui um oxigenador formando, né, na malha dele, começando a formar trombos e dificultando as trocas, né, a membrana vai perdendo sua capacidade de trocar por conta dos trombos, e a gente tem o risco de sangramento, né? Então, assim, se tiver muita heparina, né, por exemplo, e além não só da heparina, mas com o passar do tempo, a destruição do sangue e dos fatores de coagulação, a gente começa a ter riscos de sangramento, tá? Então, são esses dois problemas maiores que a gente tem que estar sempre atento. A heparina não fracionada que a gente utiliza é uma dose inicial de 50 a 100, né, do momento ali que a gente canula, que checa, que vai iniciar a ECMO, e a gente mantém depois, essa tabela aqui do lado direito é nosso controle, né, então a gente tem um TCA, que é o tempo de coagulação ativado,
entre 180 e 220, então a gente, a depender do valor, a gente vai aumentar ou diminuir a heparina. Tem o TTPA também mantido entre 50 e 80 e tem um padrão ouro, né, para a gente verificar a anticoagulação do doente, a eficácia da heparina, que é um anti-XA, que a gente tem esses valores aqui para tentar manter, né, nessa faixa. E a gente tem, na verdade, para os hospitais que dispõem, na verdade, o tromboelastograma como rastreio para a gente saber se a anticoagulação está dentro o que está alterado na anticoagulação, na verdade. Aqui eu acho que não saiu a imagem, eu acho que eu não botei para aparecer depois, mas a gente, aqui na verdade, a ventilação mecânica, né? O que a gente tem são os dados de ventilação mecânica que a gente precisa fazer essa ventilação ultraprotetora, tá? Parar mesmo o pulmão, e esses dois trials aqui, tanto o CISA quanto o EOLIA, né, que são dois estudos grandes sobre ECMO, eles inclusive sugerem, no CISA ele dá a regra dos 10, né, então é para a gente manter o paciente com um platô de 10, manter uma PIP de 10 e uma frequência respiratória em torno de 10, para parar mesmo esse pulmão máximo, e um FO2 de 30%. No EOLIA ele pede um FO2, ele mantém um platô menor que 24, uma PIP maior ou igual que 10, a frequência respiratória entre 10 a 30 e a FO2 entre 30 a 50%. Então, na verdade, o que a gente quer, independente dos dois estudos, é parar o pulmão, é deixar um volume corrente bem baixo, com umas PIPs toleráveis, para que esse paciente possa se recuperar. E de tempos em tempos, com o paciente em ECMO, a gente está fazendo broncoscopias, né, para fazer limpeza de via aérea, tirar secreção, mobilizar secreção. Lembrar que esse paciente está heparinizado e aspirar a via aérea, tudo isso, todo o procedimento invasivo, né, que passe a pele mucosa, né, com invasividade, a gente tem risco de sangramento, tá? Então a gente tem que atentar, por exemplo, o paciente que vai para ECMO, a gente dá prioridade a fazer a traqueostomia antes de iniciar a ECMO, justamente porque o risco do sangramento depois, né, com o paciente heparinizado é muito grande. Então, tudo que a gente puder fazer antes de anticoagular o paciente, a gente inicia. Aqui é um trabalho, né, na verdade, mostrando, com a Covid-19, né, mostrando que a precocidade realmente parece ter um benefício maior. Então, esse trabalho mostrou um resultado bem interessante, com a mortalidade baixa, com a intubação, a ventilação mecânica em torno de 4 dias, o que realmente é difícil de a gente aceitar, de entender, né? Já que a gente tem alguns pacientes que passam 30, 60 dias, um tempo maior e terminam saindo, mas aí em relação até custos, a gente pode questionar, será que o ECMO, que realmente tem um custo elevado, mas se a gente conseguir tirar o paciente da UTI antes, né, dando menos remédio, então a gente percebe que tem pacientes que prolongam nas UTIs, utilizando classes diversas de antibiótico, com valores muito altos, né? Então, e esse tempo de permanência na UTI prolongado pode ser que o custo seja inclusive maior do que uma retirada mais precoce desse paciente, tá? Aqui é um exemplo de um paciente que a gente fez lá no cirurgia, né? Então, percebam a complexidade do procedimento, muita gente envolvida, né? O paciente também, geralmente, são pacientes críticos, né? Pacientes graves, obesos, né? Então, dá para ter uma ideia da dimensão do paciente com o nosso perfusionista aqui, Laís, e a gente tem uma ideia da complexidade da situação, tá? Aqui foi a equipe que implantou o primeiro ECMO do estado. Aqui eu tenho um videozinho, deixa eu conseguir... Então, aqui é um videozinho demonstrando, né, que é a cânula de aspiração, a cânula de drenagem, a cânula venosa, na femoral. Ela vem, observe que o sangue bem escuro, né, um sangue muitas vezes acidótico. Ele volta, observe já a diferença de tonalidade, mas aqui ainda percorrendo a cânula de drenagem, a cânula escura. Ele vem aqui para a bomba, tá? Essa é a bomba, a máquina centrífuga, a bomba centrífuga. Ele vem aqui ainda por essa correia, né? Essa canulação entra aqui no oxigenador, tá? Então ele entra escuro e sai claro, né? Aqui é o pulmão artificial do paciente, né? Esse aqui está oxigenando para o paciente. Então ele sai claro, observe a tonalidade. Ele volta, ó, bem claro. A gente devolve ele lá no pescoço, né? Na jugular do paciente, para que a gente
permita que o pulmão se recupere, né? Essa é a ideia, de descansar o pulmão. Aqui é um outro paciente que a gente colocou ECMO, assim, a indicação com um tempo muito grande, mas de evolução, né? Mas com um pulmão bastante comprometido, né? Não melhorava com a prona, PF muito baixa, com uma mortalidade imediata muito, muito alta. Logo que a gente fez a radiografia de controle, a gente percebe que as cânulas, elas nesse momento aqui, na verdade, as cânulas elas estavam muito próximas e a gente aí reposicionou as cânulas, deixando com uma distância maior. Aqui as radiografias estão trocadas, né? Então ela estava mais curta com a distância, com risco de recirculação, por aquilo que a gente já discutiu, e a gente depois reposicionou as cânulas, tracionou um pouco mais, deixando uma distância um pouco maior, melhorando as trocas, né? Fazendo essa diferença a diferença entre as cânulas, né? mais visível. Com 5 dias ele já começa a ter pulmão, né? Com 9 dias a gente já tem um pulmão, não como a gente quer, mas diante do que a gente tinha, né? A gente já começa a ter pulmão. A gente decanulou esse paciente no começo dessa semana, ainda está trabalhando, paciente grave, muito, muito manipulado e, como eu falei, com um tempo, né, indicação fora do padrão ideal. Tá? E como considerações finais, a indicação realmente é o ponto-chave, né? Eu posso dizer que é o pulo do gato para ter um bom resultado. Então, a indicação precoce é realmente o melhor, o fator definidor que vai determinar um bom resultado. A complexidade da terapêutica realmente é importante, assim, porque exige muito, muito estudo. A equipe multidisciplinar precisa estar bem integrada, né? Todo mundo sabendo o que está acontecendo, né? Entendendo o que é o ECMO, o conhecimento da terapêutica é muito importante, né? Então, assim, a gente da área de saúde não para em relação a estudo, a busca de conteúdo. O custo realmente ainda, pelo que eu falei, né? O preço da membrana mais que triplicou, então, assim, a manutenção diária, a quantidade de exames, né? Então, realmente tem um custo que é alto, mas precisa de comparativos. Se a gente conseguir tirar, por exemplo, pacientes no curto prazo, comparando com o paciente que passa um tempo maior, né, na UTI, né, um tempo longo na UTI, utilizando também antibióticos e remédios muito, muito, muito caros. Né? A gente tem Torgena, esses antibióticos com valor de ampola de R$ 1.000, R$ 2.000, enfim. O tratamento na pandemia, então, a gente precisa, realmente ele faz parte, né, em alguns hospitais não tão longe daqui, né, recentemente até um caso interessante em Salvador, era que eu falado quando estava tocando lá sobre o veno arterial, mas um médico que ele estava jogando futebol entre médicos, ele teve um mal súbito e os colegas médicos reanimaram, levaram para o hospital e ele infartou a ADA, fechou a ADA, botou um stent com uma disfunção ventricular importante, choque cardiogênico. Ele precisou botar um ECMO naquela situação, um ECMO veno arterial. Ele passou 3 dias em ECMO, descomprimiu esse ventrículo e recuperou, né? Então, assim, um caso recente, eu acho que no começo desse mês. Então, precisa realmente de treinamento, precisa da equipe, as pessoas se inteirarem dessa modalidade, dessa terapêutica, e assim, como a Esperança, né, lá da frente, lá a primeira criança lá que foi colocada em ECMO, a esperança existe, né, que a gente possa, na verdade, tentar minimizar o risco, a mortalidade desses pacientes tão graves. Aqui a equipe da cirurgia cardíaca, a gente vem fazendo alguns cursos, né, se inteirando. Acho que a ELSO é o caminho também para que a gente possa dominar cada vez mais essa tecnologia. E eu trabalho sempre em equipe, né? Essa imagem aqui, o cuidado do doente crítico, ele não diminui em ECMO, né? Então, tudo a gente vai fazer, né? Em relação a virar paciente, lateralizar, pronar, se for o caso, aspirar, dar banho. Então, os cuidados existem. Quanto mais traquejo a gente vai pegando, né? A curva de aprendizado a gente vai tornando mais natural. E era isso. Obrigado. Parabéns, Wilson. Aula muito didática.
muito boa mesmo, parabéns. Queria parabenizar o grupo aí da cirurgia, em nome do Dr. Roberto Cardoso, pelo pioneirismo no Estado, né? Acho que trazendo medicina de alta qualidade para o nosso Estado. Nós temos, né, 2 grandes intensivistas que tiveram muita experiência com Covid e viram, talvez, que mais viram pacientes no Estado. Tem o Dr. Luiz Flávio, o Dr. André Veiga, estão aí. Queria abrir para perguntas e, se possível, comentário aí de Veiga ou de Luiz Flávio sobre alguma observação. Obrigado mais uma vez. Luiz. Oi, Fabrício. Escutando. Então, primeiro, eu queria agradecer também a oportunidade de a gente falar um pouquinho do que a gente tem realizado lá no cirurgia, né? Essa reunião da primavera. Parabenizar os caras da cirurgia cardíaca, Roberto, Wilson, que são faca no dente aí, e toparam esse desafio que foi realmente imenso, né? Hercúleo. Os caras estão sempre disponíveis, então, assim, a gente colocou 2 ECMOs, mas teve um terceiro paciente que chegou a preparar toda a equipe e o paciente acabou melhorando. O que eu acho em relação à ECMO? Bom, 2 coisas tornam ela ainda um tratamento distante da gente. O primeiro é o custo, tá? E o segundo é a complexidade da necessidade de uma curva de aprendizado. O custo, talvez, né, com a pandemia, né, e uma popularização maior, ele caia, talvez ele caia. Mas lembrando que é um tratamento que o SUS não vai pagar, né? Então, a gente vai ter que deixar esse tipo de terapia para convênios. Em relação à mortalidade, aquilo que o Wilson falou, na verdade, a gente tem muito pouca evidência para ele, né? Então, aquilo que o Wilson falou, o cara que está ali com quase 100% de mortalidade, que é o futuro dele, né? Quando você já fez de tudo, né? Você já estabeleceu estratégia protetora, já começou corticoide, já subiu a FiO2 até 80%, 90%, já pronou o cara, né? Onde tem disponível, já usou óxido nítrico. Então, tudo isso deu errado. Quando tudo isso deu errado, você vai indicar ECMO. Então, esse é um cara que já entra com a mortalidade de 90%. Se os caras saem da ECMO com 50% de mortalidade, já é um grande ganho, né? É um grande ganho. O que eu tenho discutido lá com o Roberto, com o Wilson, né? E junto com o Veiga também, sobre indicação, né? Porque é uma tendência, como toda tecnologia, né? Isso era assim com o balão intraórtico também. Bom, será que o balão intraórtico não ajuda? Porque a gente espera demais, espera o cara ficar muito ruim para colocar um balão intraórtico. Então, como toda tecnologia, é sempre a dúvida do momento, terapêutico usado no paciente grave, do momento ideal para você indicar. Numa situação onde a gente tem uma curva de aprendizado ainda incipiente, há uma tendência, né, natural da gente a indicar mais tardiamente. Por quê? Porque a gente ainda não tem segurança no procedimento. Então, primeiro paciente realmente foi uma indicação muito, muito, muito tardia, né? Foi quase com uma medida de resgate, tanto que quando o cirurgião que veio para auxiliar a equipe viu o paciente, falou, tem certeza que a gente vai colocar, né? Mas aquilo, mesmo sabendo que tinha uma chance menor de sucesso, aquele foi o pontapé inicial, né? Havia necessidade de a gente sentir a realidade da ECMO dentro aqui do estado. O segundo já foi muito diferente do primeiro, né? A equipe já pegou mais mão, né? Principalmente, existe um manejo que é muito complexo, que é o manejo da anticoagulação durante a CEP. Então, as coisas fluíram muito, muito melhores nessa segunda. E é uma tendência natural a se ganhar experiência com isso, né?
e à medida que você vai fazendo, vai se tornando menos complexo. Porque no Primavera, por exemplo, a gente viu as equipes de fora chegarem, canularem o paciente, botarem na ambulância e levar embora. E no primeiro paciente que a gente fez, a gente não queria nem fazer decúbito lateral, entendeu? Então, já nesse segundo, passamos aí uns 3 dias discutindo se ia pronar ou não ele nos últimos dias da SEC. Então, tudo é curva de aprendizado. Tudo é curva de aprendizado. Agora, é um trabalho monstruoso. Eu não sei se Cássia está aí. Se Cássia tiver na aula, queria que ela falasse um pouquinho da experiência, né? Ela que é nossa residente de terapia intensiva e foi quem abraçou esse caso, o caso desse último paciente, que realmente viveu ali o dia a dia, né? Mais do que ninguém, das 24 horas por dia, o paciente que ficou 15 dias em ECMO. Então, a parte técnica de canulação, de canulação, é a parte mais bonita de se ver e possivelmente até a mais fácil, né? Possivelmente até mais fácil. O grande desafio é manter esse paciente em ECMO com tudo o que ele precisa, todo o resto que ele precisa, inclusive, às vezes, de uma nova pronação, né? Mesmo ventilando ali com 4 ml, 3 ml por quilo, né? Eu acho que esse paciente chegou a ventilar em algum momento com 1,5 ou 2 ml por quilo, uma mecânica pulmonar horrível. Então, se Cássia estiver aí, ou se Veiga estiver por aí, eu queria que... Cássia, fala para o pessoal aí como é que é a experiência de tocar clinicamente esse paciente, o manejo desse paciente. Boa noite, gente. Eu sou residente de terapia intensiva do Hospital Cirurgia e como o Dr. Luiz Flávio falou, a gente realmente abraçou esse caso junto com a cirurgia cardíaca. Durante 15 dias ele ficou em ECMO e realmente, assim, a canulação é linda e é rápida, mas os 15 dias parece que ainda não acabaram. O manejo realmente do paciente em ECMO é muito difícil. A anticoagulação, ela precisa ser vigiada o tempo inteiro. Por qualquer coisa, esse paciente sangra. Por qualquer coisa, pode ter também trombose. O risco de complicação é muito alto. Então, a equipe tem que estar muito bem coesa e treinada, tanto em relação a essas complicações, como em relação a complicações inerentes ao próprio procedimento. Por que a cânula está chicoteando, por que o fluxo está caindo. Então, o intensivista tem que, o tempo inteiro, pensar em por que essas complicações estão acontecendo e como resolver essas complicações. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, um aprendizado gigante. Eu não tenho nem palavras para agradecer ao hospital, a Dr. Luiz Flávio e à cirurgia cardíaca pela oportunidade, mas dá muito trabalho. E não dá trabalho só a parte médica, não, é todo mundo. Um banho no paciente, assim, 10 pessoas entram. Vai lateralizar, 10 pessoas entram no leito para lateralizar o paciente. É o tempo inteiro uma equipe inteiramente dedicada a um paciente só. Então, realmente dá muito trabalho, mas foi muito gratificante. E está sendo ainda, né? Porque ele está lá, mas já saiu de ECMO, foi decanulado no domingo. Mas muito gratificante participar dessa experiência. Mas dá trabalho, muito trabalho. Cássia, passa um pouquinho para o pessoal sobre como é que é o processo de desmame da ECMO e em que momento é que a gente vai indicar a decanulação. Em que momento é que a gente vai dizer, bom, chega de ECMO, agora é hora de tirar? Uhum. No caso da ECMO veno-venosa, que foi a ECMO que a gente, no caso de COVID, a gente indica esse tipo de canulação, a gente vai avaliar a função pulmonar, a recuperação da função pulmonar desse paciente. Então, antes de pensar em decanular, a gente tem que avaliar se esse paciente recuperou e vai conseguir realmente sair do suporte de ECMO. Então, eu olho se o paciente melhorou a complacência pulmonar, se a mecânica dele, a pressão de platô, a drive pressure também conseguiu melhorar depois do suporte de ECMO. E a gente começa a fazer também o desmame a partir dos parâmetros ventilatórios dele, sendo retornados para o normal. Então, a gente começa a colocar o nosso paciente numa ventilação aceitável,
com 60% de FiO2, a gente começa a voltar o volume corrente dele para o normal, porque, como o Dr. Wilson falou, a gente, na ventilação em ECMO, a gente faz uma ventilação ultraprotetora, com um volume corrente super baixo. A gente chegou a ventilar esse paciente com 1,5 ml/quilo, para tentar fazer a ventilação protetora o máximo que a gente conseguisse. E a gente começa a fazer o desmame de ECMO, quando a gente começa a perceber que o nosso paciente começou a ter recuperação pulmonar. Então, a gente faz o desmame da ECMO, tanto da FiO2 da ECMO, quanto do SWIP e da rotação por minuto, que é o fluxo do sangue. E a gente vai fazendo essa redução gradual e avaliando se o nosso paciente responde. E o que é responder, né? É o nosso paciente manter uma PO2 acima de 50%, uma saturação acima de 85%, sem retenção de CO2 que tenha um impacto no pH. Então, um pH maior que 7,25, 7,28, sem estabilidade hemodinâmica, isso já permite que a gente comece a reduzir os parâmetros de ECMO. Mais ou menos por aí. Obrigado, Cássia. Agora é com você, Fabrício. Deixa eu falar um comentário, acho que corroborando aí o que Cássia e Luiz Flávio falaram. A grande questão da ECMO e que teve a nossa dificuldade, eu acho que a momento da indicação a gente ainda precisa ter uma curva de aprendizado muito importante. Se você pegar o Cisatrial, na verdade o Cisatrial, ele mal fala, na verdade, do resultado. Se você analisar do Cisatrial, ele não fala muito dos resultados dos desfechos de ECMO, mas ele mostrou a importância de você perceber precocemente um paciente grave e você já encaminhar para um serviço altamente especializado, no qual todo o processo de tratamento de paciente com SARA grave já está disponível on time ali. Então, na verdade, você tem toda uma equipe coesa para você estabelecer as melhores estratégias para tratamento de ARDS e uma equipe pronta caso indique a ECMO está ali colocada. Então, devido a gente não ter um fluxo ainda adequado, a gente tem um delay ainda do momento da indicação, quando a gente vai ver o paciente, da liberação do material, o material ainda vem de outro serviço. Então, esse delay, num paciente que é indicação, muitas vezes a gente não consegue fazer essa indicação precoce, a gente não consegue ter esse tempo muito hábil. E outra coisa que a gente tem que deixar claro, as nossas equipes elas têm que ser homogêneas. Esse caso, diferente do outro, que a gente conseguiu ter uma homogeneidade, porque Cássia estava lá o tempo inteiro, porque a gente estava em contato o tempo inteiro, não dá para deixar um caso como esse passando de plantonistas que não tenham experiência, não tem como. Se você passar a visita, definir a conduta e à tarde tem um plantonista, à noite outro plantonista, no outro dia outro plantonista que não consiga manter a condução retilínea no caso, a condução ela não consegue ir. Então as nossas equipes elas precisam ser muito bem homogêneas e treinadas e especializadas para isso. E como é que a gente consegue isso? Quando você tem um alto fluxo, não adianta. Por que a gente conseguiu ter um bom desempenho, né, de ARDS no Brasil, foi otimizando durante a pandemia? Porque se criou um alto fluxo e todo mundo começou a conhecer o paciente. Por que o Cisatrial demonstrou resultado? Porque, na verdade, o paciente, quando tinha uma relação muito grave, era encaminhado a um outro hospital em que lá tinha um fluxo muito grande para receber esses pacientes. Então, a importância de você ter uma equipe que faz imersão nos casos clínicos, que tem um alto fluxo de paciente com aquele mesmo tipo de característica. Esse eu acho que é o ponto principal, é você ter uma equipe, um local onde você tem um fluxo muito grande, que você tenha processos e protocolos muito bem estabelecidos, pessoas que pensem de forma muito mais homogênea e consigam fazer a condução. Semana passada eu estava até falando com o Cássio, Cássio, esse caso foi mais tranquilo, mas a gente ainda não experimentou os problemas da ECMO. Né? A gente estava controlando a anticoagulação, a gente estava controlando o balanço hídrico, a gente estava controlando a infecção, a gente pensou na possibilidade de prona, que é um outro passo que a gente tem que dar. A gente discutiu bastante ventilação mecânica nesses pacientes, chegando a 1,5 ml por quilo de volume corrente. Mas a gente não teve complicações da ECMO, dissolução de membrana, perda de catéter, sangramento, que talvez seja o próximo estágio que a gente vai ter
assim que tiver um fluxo aumentado de paciente. Mas como é que a gente vai conseguir um alto fluxo se a gente não vai ter disponível? A Conitec deu um parecer até, na verdade, negativo. Não vai ter disponível isso no Sistema Único de Saúde. Não tem como. E um local que, na verdade, geralmente são centros especializados que você tem em grandes centros, o local que eu viria que você tem um alto fluxo de paciente que talvez precise de ECMO, seja veno venosa ou veno arterial, é um hospital público que se chama cirurgia, porque lá está a cirurgia cardíaca, não tem como. Lá onde estão os pacientes graves, né, diferente dos hospitais privados, que os pacientes cardíacos têm menos comorbidades ou comorbidades muito mais bem controladas, no cirurgia é onde estão os pacientes com disfunções ventriculares graves. E como o Wilson falou, é um suporte mecânico, seja circulatório, seja pulmonar, e que onde os pacientes estão graves, ou pré-transplante, ou que poderiam ir para transplante, é lá no cirurgia. Eu só não sei se a gente vai ter, pelo menos nos próximos anos, aí, uma condição, um ambiente para você conseguir implementar isso. Acho que vai ser muito mais difícil. A gente teve, além da parte assistencial, a gente teve que se preocupar, puta, e se essa membrana não funciona mais? O que é que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai arranjar outra membrana? Né? Então é difícil você trabalhar um caso tão complexo da parte assistencial, onde você também tem todas as suas dificuldades logísticas, porque ainda não está. Eu acho que foi uma experiência marcante. Essa segunda realmente foram 15 dias aí bem intenso mesmo, assim, de imersão e discussão, network. A gente conversou com muita gente aqui em São Paulo, mas que eu acho que ainda o ambiente ainda está um pouco longe de a gente conseguir criar uma rotina no nosso estado. Fabrício, posso dar uma palavrinha? Alô? Alô? Oi, Roberto, pode falar. Posso falar? Obrigado. Veja, beleza aí. Parabenizar o Wilson mais uma vez pela apresentação, já assisti essa apresentação dele cada vez mais se aprimorando. Duas coisas. Uma, eu vou começar com a apresentação do Wilson, quando ele falou que a ECMO é um circuito fechado, a extracorpórea é um circuito aberto, mas lembrar que a MiniSec, que é uma circulação extracorpórea fechada, feita para coronariopatia, e eu já cheguei a usar em valvular aórtico, ela foi quem deu início aqui no Brasil com a implantação da ECMO. A membrana da extracorpórea é um quadrox, só que ela é um quadrox para durar, em média, 24 horas, e foi isso que fez o grande diferencial, porque na época ela foi montada baseado na Prisma, quando você tinha a bomba centrífuga, que dá menos trauma para o sangue, e um quadrox que oxigena para 24 horas, ou até 24 horas. Então foi feita a MiniSec. E na década de 80, final da década de 80, no final da década de 90, aqui o Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital de Cirurgia, ele fez parte de um projeto piloto multicêntrico aqui no Brasil, do qual nós participamos. Então, o SUS, naquela época, chegou a pagar a MiniSec, e nós fizemos algumas lá. Depois, o SUS deixou de pagar justamente por causa do custo da membrana. Mas voltando um pouquinho a isso, eu ainda só posso discordar um pouquinho só de Luiz Flávio, quando ele diz que isso não é viável talvez a veno-venosa, porque o custo dela realmente é muito alto, não só para manutenção e tal. Roberto, seu áudio... Opa, desculpe, voltou agora. Voltou. Eu quero lembrar que, assim, eu há um pouquinho mais de 30 anos, lá na Beneficência Portuguesa, naquela época a bomba centrífuga já existia, só que aí estava chegando na Beneficência Portuguesa porque 60% dos pacientes naquela época lá eram do SUS. E o SUS começou a custear, e a Beneficência não sei se entrou com a parte disso, e a bomba centrífuga passou a ser uma realidade na extracorpórea, porque ela diminuiu muito o trauma sanguíneo. Existe realmente uma controvérsia aí de quem gosta usa muito, quem não gosta não usa. Ela tem suas indicações. Nós hoje praticamente usamos demais, tanto nos 3 hospitais que eu trabalho, principalmente no cirurgia hoje, com o maior volume, a gente usa demais bomba centrífuga lá. E o que eu quero dizer com isso? Que a veno arterial talvez seja
o grande trunfo da cirurgia cardíaca para os pacientes que têm disfunção ventricular. O maior volume da disfunção ventricular está no infarto, né? Está na miocardite, em que o indivíduo tem um ventrículo esquerdo que não consegue sustentar a vida. E aí a gente tem um pulmão sadio oxigenando para o próprio doente. A gente não precisa de uma membrana tão cara. E isso a gente fez durante muito tempo. Qual era o grande problema para isso? É talvez aquilo que André Veiga falou no final. É o preparo da equipe multidisciplinar. É aquele intensivista que não pode ficar trocando se ele não tem conhecimento da estrutura orgânica e funcional de uma membrana ou de uma assistência circulatória extracorpórea. E a outra é, inclusive, a indicação, né? Ou seja, para a cirurgia cardíaca, né, para você ver que, assim, eu não posso dizer que sou inexperiente, né? Mas hoje eu operei um paciente que eu me programei, mesmo sendo um aórtico, para tirar ele com balão. Mas o doente, na hora, estava com assim, com drogas até aceitáveis, com uma dinâmica tão boa que eu resolvi nem botar o balão. Só foi chegar na UTI e eu fui botar o balão na UTI. Então, muitas vezes isso acontece porque a gente retarda muito o procedimento ou a gente se ilude com a melhora temporária do doente e acaba retardando, esperando ele piorar um pouco mais. Então, eu acho que a veno arterial é uma realidade para o SUS. A gente vai precisar, talvez, fazer isso com uma frequência maior para que a gente possa ter, né, o pessoal de terapia intensiva, ter treinamento, tudo, com ou sem, né, vamos dizer assim, com uma membrana, mas talvez sem a membrana a gente consiga colocar isso com uma mais facilidade, né? Mas eu não digo, não taxaria, né, que não é possível, né? Eu acho que vai dar muito mais trabalho, vai dar muito mais dificuldade com o pessoal do que com o material. Talvez o material agora para venosa, para o SUS, não é uma realidade. Isso eu concordo plenamente e a gente não vai ter muita dificuldade aí para colocar. Mas a veno arterial, eu ainda tenho uma esperança muito maior que a gente possa tirar muito doente com ventrículo ruim. É isso aí, Fabrício. Obrigado aí, um abraço. Perfeito, obrigado, Roberto. Acho que Cleverton quer falar rapidinho. Cleverton. Oi, boa noite. Queria, sim, só um pequeno comentário e algumas perguntas aí para a equipe que esteve envolvida nos cuidados do paciente recentemente com ECMO. O primeiro comentário que eu queria era lembrar que as coisas têm evoluído, têm surgido novas terapêuticas, não fica só, como o Wilson falou, é um suporte extracorpóreo de vida, então não se limita hoje em dia apenas a ECMO, tem se desenvolvido, por exemplo, o SCCO2 para lavar CO2 em determinados pacientes, em uma condição que você não precisaria usar bomba centrífuga, você faria uma circulação artério-venosa, então você usa a própria bomba do coração, né, um paciente que tem um coração bom para bombear para uma membrana, oxigenar adequadamente o paciente, lavar CO2 e conseguiria de uma maneira talvez mais prática e com menos potencial complicação, né? Você não tira a metabolização hepática que existe no caso da ECMO, você tira uma parte da circulação do fígado, isso daí pode ser um problema para algumas medicações. E também para anticoagulação. Sobre a pergunta especificamente, é uma pergunta assim, aquelas perguntas de escola, né, que vem 3 em 1. Seria mais ou menos, gostaria de saber primeiro o que a André falou sobre a indicação, que exige, na verdade, o que a gente acaba se segurando muito no momento da indicação é exatamente não indicar tecnicamente. Tecnicamente, acho que em alguns pacientes a gente já teria esse feeling de saber que esse paciente vai demorar muito, não vai evoluir bem, mas é de talvez tentar traçar as estratégias mais habituais, que a gente tem mais conhecimento, tentando evitar toda essa dificuldade logística que vai enfrentar. Então, na verdade, é uma balança, né? Não seria necessariamente uma indicação técnica. Acredito que seja isso, na verdade, só para confirmar. Segundo ponto,
sobre o manejo específico do paciente, que foi falado diversas vezes que foi ventilado a volume, em determinados momentos a 1 ml quilo hora, ou melhor, 1 ml quilo, mas a pergunta é, depois, pensando bem, por que não se colocou em pressão de controle, já que se buscava, na verdade, uma pressão-alvo e ficava se perseguindo um volume para se atingir uma pressão, e por que não ventilou o paciente em PCV, né? E por fim, é só reforçar algo que eu acho que o Wilson falou quando se fala de custos. Por exemplo, uma ampola de uma Torgena custa R$700, se você fizer 3 ampolas no dia, R$2.100 por dia, tratamento de 30 dias vai para quase R$30 mil. Então, se você conseguisse ter uma equipe, isso aí é mundo ideal, né? Se você realmente conseguisse ter uma equipe, um centro especializado, que pudesse indicar precocemente, talvez, no fim das contas, a conta fosse menor, né? Mas é evidentemente que isso daí são suposições. A gente teria que ter uma comprovação, na verdade, técnica. Mas era isso. Obrigado, Cleberton. Só para... André vai falar. Fale, André. Não, na verdade eu estou num jantar, mas se você quiser falar, eu saio e continuo o meu jantar. Mas rapidinho em relação às questões de Cleberton. Na verdade, eu tenho muita dificuldade técnica de indicar mesmo, porque na experiência que a gente adquiriu nesse 1 ano e meio, Cássio e Luiz Flávio pode corroborar, aquelas indicações que o Elcio traz, PO2 menor do que 50 por não sei quanto tempo, menor do que 80, eu não tinha visto assim essa gravidade nos primeiros 7 dias de ECMO. É realmente assim casos muito pontuais de você ter um cenário com aquelas indicações que não responderam à prona, né, e com taxas tão baixas de oxigenação. Nos primeiros 7 dias realmente não tenho visto. Depois de 7 dias realmente você começa a ver pulmões muito piores e com indicações ou critérios de indicações muito mais claros. Já tinha falado isso com o Luiz Flávio da outra vez, o quanto realmente eu tinha dificuldade e que em algum momento eu gostaria, na verdade, de estar em loco e ver o que é que... Porque cresceu tanto a utilização de ECMO que eu queria saber como o pessoal está indicando. Então, realmente é uma questão técnica que realmente não, eu precisaria ter um estágio observacional em algum lugar para saber o que realmente o pessoal está indicando. Em relação à ventilação para o pessoal do suporte, ventilação ou com PCV ou com volume, é porque, na verdade, em volume você tem controle dos parâmetros que realmente a gente sabe que vão lesionar o pulmão, né? Que é o volume corrente, o drive pressure e a pressão de platô. Então, na verdade, você tem aquilo em mãos. Por isso que a gente tende em SARA a ventilar em VCV do que em PCV, porque, na verdade, os parâmetros mecânicos, os parâmetros estáticos, os parâmetros que vão causar alteração da ventilação mecânica estão ali disponíveis e você consegue monitorar de forma mais adequada. Você pode ventilar em PCV? Pode. Mas o volume, na verdade, você pode alterar a depender da complacência do pulmão e você perder esse controle da parte do volume e você não tem disponível ali em loco quanto é sua drive pressure, quando é pressão de platô, você vai ter que fazer manobras para tentar verificar isso aí. E é isso, Cássio, eu acho que pode complementar um pouco melhor. Cleverton, como acho que o André falou, a gente não conseguia ter uma aferição adequada da mecânica pulmonar dele, além de que, como o Wilson falou, no Caesar eles usam a regra dos 10, né? Então eles usavam um delta-P de 10 também, ventilando em PCV. E ele fazia um volume muito alto. E a mecânica dele, que já era muito ruim, quando a gente fazia a pausa para avaliar a pressão de platô, ele tinha uma pressão de platô de 55, 60 em PCV. Então, só controlando o volume dele, é um volume muito, muito baixo, a gente conseguia ter uma ventilação minimamente protetora, assim, com a pressão de platô de 30 a 31, mesmo ventilando ele com um volume muito baixo de 1,5 ml/quilo, porque, como já foi dito várias vezes, a indicação foi tardia, esse paciente já tinha 26 dias de ventilação mecânica.
E apesar de ter sido no segundo evento, né, no segundo momento de piora dele, foi no 6º dia da piora dele, mas ele já tinha um total de 27 dias de ventilação mecânica. Então, foi um paciente muito ruim de olhar essas pressões pulmonares e avaliar realmente a mecânica pulmonar, esperando uma melhora, porque já era um pulmão com fibrose, né, num estágio avançado já de sequela pulmonar. Mas foi por isso que a gente não ventilou em PCV, a gente não conseguia. Perfeito, obrigado e obrigado, André, por interromper aí o jantar, né, para responder. Tá bom, alguma consideração final? Acho que uma avançada hora, é um tema que fica a noite toda. Queria parabenizar o grupo, assim, orgulho mesmo do trabalho de vocês. Feliz aí com o avanço, com o empenho, com a dedicação de todos. Parabéns pela aula, Wilson. Parabéns aí, Dr. Roberto Cardoso, Luiz Veiga, André Veiga, Luiz Flávio e toda a equipe. Obrigado a todos pela presença. Wilson, consideração final com você. Não, tá ótimo. Como você falou, assim, realmente a gente passaria aqui muito tempo, né? É um tema vasto. E eu acho que é isso, assim, na verdade, a medicina não para, né? Então a gente tem que realmente estar estudando. É uma realidade, assim, nas UTIs. Então o pessoal de UTI tem que abraçar mesmo a causa aí, porque, assim, os pacientes vão chegar, né? A gente precisa estar preparado, né? Então acho que é isso aí. É mais a parte de realmente a gente continuar estudando e se dedicando nessa área também. Bom, parabéns a todos, obrigado. Fabrício, rapidinho. Claro. Eu acho que a mensagem que fica é o seguinte: é possível fazer, tá? Pode ser um dos nossos a precisar, né? Hoje, amanhã, nunca se sabe, né? O próprio Wilson teve uma experiência muito próxima disso, né? Então, é possível fazer, dá para fazer, tem equipe que sabe fazer e organizando a gente consegue. O treinamento tem que ser contínuo. A gente, entre um paciente e outro, teve treinamento para enfermagem, a gente trouxe enfermeiros com experiência no assunto, fez treinamento para enfermagem, protocolo construído, então dá para fazer. Não é coisa do outro mundo. Luiz, se aparecer amanhã um paciente no Hospital Primavera, você acha que é possível? Sim, é possível. Perfeito. Tá um trabalho hercúleo, mas é possível. O primeiro é trabalhoso, o segundo é menos trabalhoso, o terceiro um pouquinho menos e assim vai. Você vai. Equipe nós estamos aí prontos para isso. Perfeito. E só confirmar, viu, Luiz? Talvez a gente consiga esse treinamento, consiga isso tudo, lá pensando nisso, com a veno arterial. A veno arterial a gente vai conseguir muito mais... circulatória, com certeza. Entendeu? Vamos ter mais pacientes até. Então, e isso é uma maneira da gente fazer o treinamento mais conjunto, entendeu? Mais rápido e mais fácil, para que as pessoas, na hora que comecem a ver a venovenosa, o impacto já seja bem menor, entendeu? Mas se for no Primavera, bota na UTI de Veiga. A gente bota onde vocês escolherem. Perfeito, obrigado. Muito bom. Beleza, valeu, boa noite. Um abraço.